Então, quero chamar aqui Charles Schweitzer, diretamente do mundo dos games. Quer dizer, Charles Schweitzer, que acabou a greve? Que greve foi essa? Acabou a greve, Naya, acabou a greve. Era uma greve que diversos atores e atrizes promoveram, atores e atrizes esses que emprestavam seus rostos e suas vozes para os estúdios de games, enfim, mas eles criaram essa greve justamente porque as inteligências artificiais estavam sendo capazes de copiá-los na sua versão digital para as novas versões dos games. Então, existe uma entidade que representa aí, ou representava durante essa greve, 2.600 artistas globalmente em relação a essas performances que vão para os games. E aí o principal objetivo dessa entidade era não só garantir alguma espécie de segurança para esses atores e atrizes que não poderiam então ser substituídos por simplesmente evoluções e versões digitais de si mesmos, mas não só isso, criar então os guardrails, né, para o uso de inteligência artificial, porque sim, existe a possibilidade ali de você trabalhar sempre de forma conjunta. Bom, a greve terminou aí com uma garantia de aumentos salariais da ordem de 24%, mais ou menos, para esses atores e atrizes representados pela entidade, e também com uma definição aí de quais poderiam ser os guardrails, mas sempre que envolve essa coisa meio sindicalizada, meio taxativa de governos, eu sempre fico com um pezinho atrás. Eu não sei se essa é a melhor forma da gente romper limites, que é o tema do nosso Trends News de hoje. Então, eu acho que se a gente for falar de romper limites, por que não olhar, por exemplo, para a iniciativa que está sendo criada também de forma global, de músicos de verdade promoverem as músicas dos jogos. E aí a gente vai ter um concerto, literalmente aí uma World Tour de concertos de músicas de videogames. Olha, Renato Grau não está aqui, mas se vocês assistirem o trailer disso no YouTube, eu garanto para vocês, a hora que começa a tocar The Last of Us, aquele baita telão atrás dos músicos, os instrumentos ali ao vivo, arrepiaria até os cabelos da careca do Renato Grau. É óbvio, né, que a gente fica pensando assim, pô, queria ir lá no Madison Square Garden, em Nova York, para assistir isso ao vivo, mas se você está aqui em terra brasileira e gostaria realmente de ter essa experiência, então fique tranquilo, porque nos dias 11 e 12 de outubro, dentro da BGS, né, o Brazilian Game Show, você vai ter sim a oportunidade de assistir a esse concerto. O ingresso nesse lote atual custa R$200, pouquinho menos de R$200, então é até relativamente acessível, e fora que participar da feira da BGS, acho que é bastante interessante. E tem mais uma notícia só que me chamou a atenção sobre quebrar limites, e aí é uma história quase como uma história de vida, interessante, porque é a história de um moleque chamado Ângelus Maco. Ele era ainda mais moleque quando essa história começou, ele tinha lá seus 10 anos de idade, e ele, dentro da casa dele, vivia um processo de divórcio dos seus pais ali, bastante difícil, bastante conflituoso. E aí, nessa época, quando as brigas começavam em casa, ele se trancava, enfim, no Facebook e jogava um joguinho chamado Dungeon Rampage. E aí esse joguinho era o joguinho, enfim, da vida dele, da infância dele. Até que um belo dia, simplesmente, saiu do ar e ele ficou meio ali desesperado, né? Enfim, tiraram o jogo do ar, pararam de desenvolver e etc. Quando ele chega aos 18 anos de idade, então, por agora, né, ele começou a movimentar a rede pelo LinkedIn, de ir em busca, ir atrás das pessoas que trabalhavam no estúdio responsável por esse game. E aí ele conseguiu, inclusive, um financiamento no Kickstarter. Então, a gente já falou dessa plataforma de desenvolvimento de inovação aqui. Você consegue com que a comunidade financie o seu projeto. E aí, uma vez encontrando os desenvolvedores originais, e aí, por sorte, uma das pessoas que trabalhava no estúdio
tinha uma cópia disso no HD dela, um computador antigo que ficou escondido no armário. Ele, com esse código, com esse financiamento, ele voltou a lançar Dungeon Rampage. Então, depois eu vou colocar os links lá nas minhas redes. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse joguinho e de como Angelus Marko quebrou todos os limites para botar de volta um jogo no ar, siga a gente nas redes, porque essa história realmente vale a pena. Nai, devolvo para você.